Será a nova apresentadora nossa, viu? Fique à vontade. É natural, o coração, né, dá aquela balançada. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Lembrei que agora que não sei exatamente o estudo, mas mostra que durante o nosso dia nós fazemos milhares de escolhas, não é? Dizem que mais de 1000 decisões nós tomamos no dia. E ficamos muito felizes quando uma dessas decisões, depois de um dia longo de trabalho, depois de uma labuta, escolhemos vir aqui na casa religiosa, a nossa Casa da Mãe Maria, buscando reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, reflexões que possam nos trazer algumas ideias e algumas ideações que nos levam ao alto. Então, nós sabemos que é muito difícil, não é? Depois de uma batalha em nossas atividades laborais, em nossas atividades de paciência com os nossos familiares, não é? E venhamos na casa espírita para que possamos ter onde refazer as nossas energias. Então, ficamos muito felizes, temos algumas carinhas novas de fato, então, que possamos nessa noite ter muitas boas reflexões, tá bem? Como foi apresentado no início, hoje nós falaremos justamente sobre os escândalos, e para nossa base de estudos, buscamos nos evangelhos, em especial o Evangelho de Mateus, também o Livro dos Espíritos, em especial questões 728, 738, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, os escândalos necessários são tratados por todos os 4 evangelistas, mas em especial Mateus no seu capítulo 18, onde ele vai trazer aquela expressão do Cristo. Ai do mundo, porque os escândalos são necessários, tá? Mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Quando nós escutamos esta afirmativa do mestre, de um certo modo, nós ficamos um pouco perplexos, refletindo como é que os escândalos seriam necessários. Onde é que o escândalo se encaixa, né? Como é que os escândalos nos auxiliariam? Nós vamos lembrar que quando falamos de escândalos, estamos falando sobre esses choques morais, sobre esse balançar da roseira que temos cotidianamente, que nos trazem um susto, nos trazem uma necessidade de reflexão. São os escândalos como as lutas fratricidas, as guerras, as grandes doenças e muitas questões que ocorrem em sua maior parte em todo um conjunto, tá? Aqui na Terra, ok? Então, como é que esses escândalos nos ajudariam? Quando nós refletimos sobre essa questão, nós vamos lembrar que o escândalo ele tem um papel fundamental, que é justamente aquele papel de nos fazer acordar. Eles vêm como uma ferramenta utilizada pelo alto, seguindo as leis do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que possamos sair desse nosso marasmo, para que possamos sair dessa nossa inércia em que nos encontramos. E então, quando nós estamos em teimosia em nosso dia a dia, em nossa vida, quando escolhemos os caminhos menos felizes, quando escolhemos as ações menos positivas para a nossa evolução, aí vem os escândalos para que possa dar essa balançada e a gente possa entender, olha, tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que mudar a minha perspectiva, as minhas atitudes. Os escândalos, eles servem como pancada moral para que a gente saia dessa nossa teimosia. Quando estudamos sobre esses escândalos, vamos perceber que eles se baseiam na lei de progresso. Tá?
E vamos lá em O Livro dos Espíritos, na questão 728, onde Allan Kardec ele pergunta aos espíritos de luz. Para os mais novos, é válido a gente lembrar aqui um pouco de toda essa metodologia. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos, que é o livro basilar da filosofia espírita, ele contém 1019 questões, tá? Foi feito todo um estudo por Allan Kardec e ele fez essa codificação, tá? Trazendo questões para os espíritos de luz para nos esclarecer. Nós indicamos a leitura porque, de fato, é muito difícil não termos uma das nossas perguntas que não estejam ali nessa obra. É bem difícil ter alguma pergunta nova ainda, mas tem, tá? Mas nós indicamos a leitura, por favor. A quem ainda não conhecem, busquem, de fundamental importância. Auxilia-nos muito, muito, muito. Então, nessa questão 728, Kardec ele pergunta sobre a lei da destruição, né, que a gente imagina sobre o fim dos tempos, já pensamos em destruição, uma visão um pouco equivocada. Então, Kardec ele pergunta, olha, é lei da natureza a destruição? A destruição é uma lei natural? É o que ele pergunta. E aí os espíritos respondem, olha, tudo é necessário que tudo se destrua para se refazer, se renovar. Pois isso que nós conhecemos como destruição nada mais é do que uma transformação para fazer uma evolução para que os espíritos possam evoluir. Espíritos humanos, todos nós. Tá? Então, é válido lembrar que essa tônica da evolução, ela está em todos os reinos. Reino mineral, vegetal, animal, hominal. Tá? Então, o que a gente acredita, o que a gente encara como destruição, não é nada mais do que um passar de uma etapa. Quando nós falamos sobre os fins dos tempos, nós imaginamos literalmente o encerramento de tudo. Mas nós, estudiosos espíritas, nós sabemos que se trata apenas de um fim de uma etapa para o início de outra etapa. Vamos a vários exemplos. Quando este nosso corpo ele falece, ele vai para os 7 palmos. Como nós sabemos, do pó viemos e para o pó iremos. Tá? Para aqueles que estudam a etimologia da palavra, humanidade vem de humus, que é justamente terra. Então, se depois de alguns anos nós retornarmos lá ao nosso túmulo e buscar esse corpinho, logicamente vamos encontrar só os ossos, correto? O que aconteceu com todas as partículas, todas as células de nosso corpo? Ela foi transformada em alimento para os insetozinhos, para os vegetais, para os animais. Então, foi uma transformação, porque a natureza ela trabalha em um ciclo evolutivo interminável. Todos nós conhecemos as estações, e quando nós acreditamos que o fim da estação é o fim de tudo, na verdade ela está transformando para uma estação posterior. Tá? É um processo cíclico de evolução. Mas, quando nós falamos sobre esses escândalos, nós temos que entender que, infelizmente, pelo fato de estarmos em um planeta de provas e expiações por conta de nossa condição moral, tá? É válido lembrar que esses escândalos, eles existem justamente porque a nossa inferioridade, o nosso apego, as nossas ações muito ainda inferiores é tônica desse mundo. A imperfeição ainda ela sobrepõe as atitudes positivas, tá? Então, quando nós falamos sobre o fim dos tempos, nós vamos encontrar também no Evangelho de Mateus, aí já vai lá para o versículo 24, quando eles perguntam, Jesus, Senhor, mas e qual é o sinal do fim dos tempos? O que vai acontecer? Qual é o sinal de tua volta? Então, ele fala tudo isso que está acontecendo hoje, né? E nós, de fato, estamos encarando aí no dia a dia, né? São as guerras, todas essas violência.
esse embrutecimento do ser humano que está ficando cada vez mais visível. Então, esse embrutecimento geral é um dos escândalos que faz com que a gente, opa, o que está acontecendo no mundo? Quando dá essa balançada, o que está acontecendo no mundo? Vamos utilizar alguns exemplos, inclusive a nossa cidade agora, né, é palco de uma questão natural bem interessante que há muito não víamos, esses vendavais, essas ventanias, todo o planeta que está com essa discordância referente aos climas, onde chovia não chove mais, onde não chovia está, né, acabando em água. Esse é um modelo de um escândalo, tá? É tão visível de que o planeta está gritando socorro que certamente agora nós passamos a refletir, olha, as nossas ações humanas estão aí prejudicando o clima natural do planeta de alguma forma. E é por isso que vem todas essas reuniões, inclusive a COP30, que acontece agora, né? Lá no Nordeste, lá em cima. Então, assim, esses acontecimentos que balançam a nossa reflexão, nos assustam, eles são os escândalos necessários para que possamos acordar e falar, olha, temos que fazer algo diferente, tá? Só que nós, seres humanos, somos tão teimosos, não é? E essas questões, em especial que falamos aqui agora, não é novidade, já vem acontecendo há um bom tempo e nós continuamos. E quando falamos do quesito individual, moral, dos escândalos internos, tá? Nós vamos perceber que estamos não muito bem de acordo com as leis divinas, nós continuamos sofrendo, não é? Continuamos aí lutando em nosso dia a dia, mas recebendo as pancadas da vida. Nós somos tão teimosos que Deus utiliza-se das leis naturais para que essa pancada, esse balançar da roseira, seja tão forte que nós tenhamos a percepção e a consciência de que devemos melhorar os nossos atos. Devemos mudar o nosso caminho. Então, na questão 738, Kardec ele pergunta, olha, em vista desses flagelos que nós estamos vendo, como citamos aqui, será que Deus não poderia se utilizar de meios menos danosos do que os flagelos? Será que Ele não poderia utilizar de meios mais tranquilos para nos incentivar à evolução? E aí os Espíritos respondem, olha, Deus faz isso todo santo dia. Todo santo dia Ele te inspira, Ele coloca alguém no seu caminho para falar, olha, meu amigo, não está muito legal. Através das Escrituras, não precisamos nem falar através de todos os ensinamentos de Jesus. E já há mais de 2000 anos já nos trouxe a carta que deveríamos seguir e não seguimos. Mas esses recados, essas intuições, inspirações que nós recebemos todo santo dia, a gente, né, entra por aqui, sai por aqui. E aí, é nesse momento que o flagelo chega. É nesse momento que a dor vai te incomodar. E aí lembramos aquela mesma história que dissemos aqui há uns 15 dias, tá? Encontramos em uma das palestras do Haroldo Dutra, isso. E aí ele fala sobre um indivíduo que viajava aí, tá? Fazia suas viagens litoral afora, chegou em um posto de gasolina, parou para abastecer, saindo do carro ele se deparou com um cachorro chorando, ali uivando, reclamando de dor. Tudo bem, abasteceu o carro, terminou as suas questões, foi na loja, fez algumas compras, se alimentou. Quando voltou, o cachorro continuava ali, chorando, gritando, uivando. E aí ele
pergunto ao frentista, olha, meu amigo, como assim? Esse cachorro tá aí, ele tá chorando. Por que ele tá chorando tanto? E o frentista responde, olha, ele tá chorando porque ele tá deitado em cima de um prego. Poxa, ora, se ele tá deitado em cima de um prego, tá doendo, por que ele não se levanta? E aí a resposta é reveladora, não é? Olha, o prego está machucando bastante para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para que ele queira sair do sofrimento, levantar-se daí. Tá? Então, quantos de nós não ficamos, né, deitados em cima deste prego? Nós cometemos equívocos, sabemos que erramos, nós sofremos a ação, a reação daquele nosso erro e continuamos. Tá? A gente, de uma certa forma, não recebeu ainda esta pancada o suficiente para que a gente queira sair do sofrimento. Neste ponto, é onde nós já falamos, é onde virá um acontecimento, um indivíduo que vai chegar e ele dar aquela agulhada para você falar, olha, realmente, eu tenho que mudar. Nós estamos presos nos sentimentos mundanos, os nossos desejos, os nossos pensamentos e sentimentos arraigados, as nossas atitudes de infinitas possibilidades de equívocos, todos nós conhecemos, mas ainda não acordamos para mudar. É necessário, então, que tenhamos alguns de nós são muito teimosos, né? São muito teimosos. Então é necessário que os flagelos, é necessário que esses escândalos venham para que a gente mude de posição. Mas a segunda parte que Jesus nos informou, olha, os escândalos são necessários. Tá, tudo isso que a gente explicou. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Esse irmãozinho que irá nos ajudar a acordar, por exemplo, irá nos dar uma agulhada nada muito amiga, que irá fazer com que a gente reconheça a necessidade de mudança, esse escândalo é um escândalo necessário para acordarmos. Mas quem carrega o escândalo carrega uma responsabilidade espiritual tremenda. Nós não podemos aqui argumentar a necessidade de que nós sejamos o veículo do escândalo. Porque tem uma percepção um pouquinho equivocada que nós temos no mundo, quando nós estudamos alguns quesitos. Nós falamos que nós estamos em um planeta de provas e expiações, o planeta Terra, está passando por um processo de transformação de planeta de prova e expiação para um planeta regenerador, mas nós temos a interpretação de que estamos aqui para sofrer, de forma alguma. É um equívoco enorme, tá? Nós vamos lembrar, quando Paulo de Tarso nos ensina, de que o amor cobre a multidão de pecados. Se nós estamos sofrendo os escândalos, se nós estamos sofrendo algumas questões, é natural de que nós cometemos equívocos, porque a lei de Deus é misericórdia infinita, bondade infinita, justiça infinita. Então, se nós estamos recebendo algumas pancadas da vida, é porque erramos. Mas isso não quer dizer que nós podemos aprender apenas com esses equívocos, de forma alguma. Tá? Nós estamos aqui para evoluir, para galgar degraus superiores, e aí nós lembramos da frase tão conhecida aí em nosso meio espírita, ou você aprende pelo amor, ou aprende pela dor. Quando nós estamos passando por essas situações, é justamente para nos acordar. Mas nós poderíamos tomar isso que acontece no mundo, tá? Antes de chegar na gente, a gente espera que chegue, né?
a gente fala, olha, vou mudar aqui agora o Daia, tá? Eu vou mudar as minhas atitudes porque eu sei que não estão de acordo com as leis divinas. Então, se nós aprendermos, se nós escutarmos tudo que Jesus nos ensinou, nos exemplificou, nós seguiríamos um caminho reto, um caminho do amor, da bondade, da benevolência, um caminho do bem. Se não estamos seguindo esse caminho, é aí que vem essas pancadinhas da vida para que possamos acordar, tá? Para que a gente possa mudar um pouco essa nossa perspectiva. Então, o mundo está desta forma, escândalos, escandalizador, escandalizados. Nós estamos em um ciclo infinito onde um fere o outro tem o seu orgulho ferido e devolve na mesma moeda. Nós estamos nesse ciclo porque ainda não compreendemos, não saímos daquela chamada lei de Hammurabi, né? São os 281 ou 82 códigos, salvo engano, tá? Aquela lei do rei da Babilônia, em que todo mundo conhece. Olho por olho, dente por dente. Todo mundo conhece. Então, quando estamos no mundo, né, vivendo aqui entre nós, irmãos de estrada, quando nós sofremos alguma injúria, nós automaticamente queremos devolver na mesma moeda. Porque ainda estamos naquela lei, naquele código. Nós não aprendemos que Jesus já veio ensinar uma lei ainda melhor, tá? Jesus, ele cita essas leis antigas e nos lembra os passos que devemos melhorar. Ele fala, olha, todos vocês ouviram olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Tá? Quando lhe pegarem uma túnica, entrega também a capa. Quando lhe obrigarem a caminhar uma milha, caminhe mais 2. Quando lhe ferirem uma face, apresenta-lhe a outra. Esse é o ponto central dessa nossa reflexão. Nós ainda não entendemos, tá? Quando Jesus fala, olha, apresenta-lhe a outra face. Ele diz o seguinte, ó, se você recebe o ódio, se você recebe a injúria, não devolva da mesma forma. Apresenta-lhe a outra face. A outra face da moeda. Qual é a face dessa moeda? A outra face dessa moeda. No lugar do ódio, benevolência, amor, perdão, paciência, indulgência. Esta é a outra face que Jesus nos pede para que possamos apresentar diante do mundo. A gente sabe que não é fácil. Nada fácil. Né? Todo mundo aqui sabe. Mas é a melhor resposta. É a resposta mais inteligente. É a resposta mais propícia a nos trazer, de fato, o amor, nos trazer questões melhores. Se a gente continuar nesse ciclo, tá, de devolução, quando é que a gente vai sair deste mundo? Quando é que a gente vai transformar este mundo em um mundo regenerador? Lembrando, tá, falando sobre essa transformação, inclusive para nós, espíritas, é válido lembrar que o mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz. Teremos ainda muitas lutas, muitas batalhas para aqueles que ficarão, né? Esse que vos fala já não estará mais aqui, né? Será arrastado para um planeta ainda muito inferior, tá bom? Mas é válido a gente lembrar que neste planeta será regenerado. O que vai mudar é que o mal que existe aqui hoje, que sobrepuja o bem, lá será o inverso. Mas não quer dizer que ainda não existirá as nossas batalhas, tá? Mas, de fato, o bem sobrepujará o mal, tá? Para que a gente não pense que saindo desta categoria de provas e expiações, já estaremos em mundos felizes. Não. A distância
é ainda longa, muito longa. Por isso é necessário mudar um pouco essa nossa perspectiva, tá bem? Vamos tentar aí fazer as melhores escolhas, como dissemos aqui no início, sobre as nossas escolhas do dia a dia, e possamos escolher o bem, escolher as boas respostas, tá? Na data de ontem, nós recebemos uma mensagem, nossa irmã Rosana não está aqui, que Deus abençoe, ilumine. E aqui, no momento em que nós sentamos ali para concentrar, é natural algumas percepções, e a gente percebe que o dia a dia realmente está muito turbulento, é natural. Mas aí esta frase que ela nos enviou, ela se encaixa perfeitamente nessa nossa reflexão, falando sobre a necessidade do perdão. É um pequeno texto, né, do irmão José, pelo Carlos Bacelli, ou Bacelli, que fala justamente sobre o perdão. Para aqueles que não ainda ofertaram perdão, como ele fala, nunca perceberá o quão bom que é perdoar. Porque quando a gente perdoa, tá, essa escuridão que está em nosso coração, ela vai sendo eliminada. Falando aqui para vocês, essa semana foi uma semana de muitas batalhas, e confesso, Rodrigo, que passamos por todas essas provações, e falo para vocês, perdi em todas, caí em todas, não passei em uma. Tá? O coração estava meio assim, um pouco escurecido, tá? Mas somente depois dessa mensagem e na tarde de hoje, né, que conseguimos alguns trabalhos, o perdão surge, e aí você realmente sente uma leveza que é inexplicável. É inexplicável. A gente lembra que quando a gente guarda alguma mágoa, algum rancor, a nossa irmã Aline fala muito bem, né? É um veneno que você toma todo santo dia, acreditando que você irá prejudicar o outro, sendo que somente você está tomando aquele veneno. Lembrando as escrituras antigas do Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ele fala que o ódio e a raiva é como você pegar uma brasa para lançar no outro. Talvez até você acerte se tiver uma boa mira, mas uma coisa é muito certa, você será queimado imediatamente que você pegar esta brasa. Então, o ódio que nós, infelizmente, percebemos no mundo, essas energias, essas nossas lutas fratricidas, esse nosso não perdão, realmente tem arrastado a humanidade para uma posição muito infeliz. Não é à toa que os escândalos, dia após dia, vêm com tanta força, não é? Vêm com tanta força justamente para que a gente tome esse choque, para que a gente reconheça essa necessidade da mudança. A gente possa, esperamos, mudar não muito demorado, para que a gente consiga fazer o mais rápido possível, para que a gente consiga manter-nos nesse planeta regenerador que está surgindo aqui na Terra. Tá? Lembramos também de uma história, trouxemos uma história, tá? Juntamente com esta que nós recebemos. Muitos de vocês vão conhecer, de fato. Vou liberar vocês logo, tá? Não se preocupem. Essa história, as histórias da vida do Chico, tem os lindos contos do Chico, ou Chico de Francisco. São muitas histórias da vida do Chico que nos traz uma reflexão perfeita, maravilhosa, profunda. E aí conta a história que Chico, todo mundo aqui sabe que é um modelo de amor, que condições financeiras pouquíssimas, né, ainda mais naquela época, todos nós sabemos que, né, as dificuldades eram ainda maiores. Então Chico, em todo o seu trabalho, em todas as suas dificuldades, ele ainda, com todo o seu amor, cuidava de um cãozinho que tinha algumas deficiências.
E aí, assim, a vizinha, observando aquilo ali, que gostava muito do Chico, tá? Pra constar, falava, poxa, o Chico, ele tá sofrendo muito para cuidar desse cachorrinho. Aí, pensou em livrar-se do cão. E fez, né? Envenenou o cão, faleceu, e etc. O Chico soube, né? Que a irmã fez isso e, logicamente, ficou muito magoado. Né? Ele que é um amor em pessoa, aqueles que o conheceu e quem conhece toda a sua história, sabe que Chico é um amor encarnado. E mesmo assim ele ficou bem, né, magoado. E passa dia, e aí o Emmanuel apareceu, falou, ô Chico, olha, essa sua mágoa está atrapalhando o seu contato com os espíritos. Você não vai conseguir receber as mensagens, não está nada bom, você vai ter que mudar isso aí. E Chico, mas como, Emmanuel? Eu estou tão machucada. Mas você precisa, Chico. Mas como é que eu faço? E Emmanuel falou, olha, você tem que